Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos agora estudar o Programa Nacional de Direitos Humanos. Só que eu preciso trabalhar com você, primeiro, uma parte histórica, de certa forma, porque atualmente o que está vigendo, né, é o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que o pessoal conhece como PNDH3. Todos os outros foram revogados, certo? Então, tem uma ideia que você tem que entender que depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma internacionalização dos direitos humanos, através principalmente ali da criação da DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. E assim se sucedeu. Vários tratados internacionais foram criados. Só que aconteceu um pequeno detalhe aqui no Brasil, que a gente terminou entrando em uma ditadura militar, por volta ali do ano de 64, e durou até 86, mais ou menos. Então, o que aconteceu? Que depois foi promulgada a nossa Constituição de 88. Então, veja só, durante esse período da ditadura militar, o Brasil, ele assinou alguns tratados de direitos humanos, mas não ratificou os tratados de direitos humanos. Pessoal, o que seria isso? Eles foram para as convenções, mas não criaram normas internas para regulamentar esses tratados internacionais. E isso só veio acontecer, vou ser bem sério para você, a partir de 92. Vou dar um exemplo simples. O Pacto de São José da Costa Rica, ele é um tratado que foi a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ele teve um pacto, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado em 1969. Só que o Brasil foi para essa convenção, só que não ratificou, ou seja, regulamentou dentro da norma interna. E isso só veio acontecer em 1992, no governo de Fernando Collor. Então foi aí que todos esses tratados que o Brasil tinha ratificado durante a ditadura militar só vieram ser assinados depois de 1992. Só que a nossa Constituição, ela traz ali já alguns vieses com relação a programas de direitos humanos, principalmente ali quando fala nos fundamentos da República, lá no artigo 1º, que diz que é um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente tem que pensar que o ser humano tem a dignidade para além da própria subsistência. Não seria só ser direito à vida, direito a patrimônio, direito à propriedade, não. Seria um direito de garantia dos direitos humanos. E como nós sabemos, eles são inalienáveis, imprescritíveis e indivisíveis. Beleza? Então, tendo essa introdução, vamos aqui falar o seguinte, ó. Segundo o professor Rafael Barreto, que é um professor de Direitos Humanos, excelente a obra dele, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, é um programa do governo federal que estabelece uma série de diretrizes e medidas, ou seja, estabelece normas a serem seguidas. Seguidas pelo Estado. Pelo Estado. Olha, a serem adotadas pelos órgãos governamentais em matéria de direitos humanos. Dentro do contexto histórico, eu tenho que pensar que lá em 1993, né, foi realizada lá em Viena uma convenção exatamente para tratar, para que vamos chamar assim, obrigar não, sugerir aos países que eles criem normas internas de proteção de direitos humanos. Então, dentro do contexto histórico, eu tenho o seguinte, ó. A elaboração de um Programa Nacional de Direitos Humanos segue uma diretriz internacional, assumida pelos Estados na Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em 1993 em Viena, na Áustria. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem algumas bancas de concurso que cobram essa parte histórica. Inclusive, a data. Eu já vi bancas cobrando essa datazinha aí e o local onde foi assinado, onde teve essa Conferência Mundial dos Direitos Humanos.
Lá no artigo 71 da Conferência Mundial de Viena, recomenda, tá vendo, meu aluno? Então, recomenda é diferente de obrigar. Entendeu? Então, recomenda nada mais é do que uma sugestão. E os PNDH 1, 2 e 3, que já vigeram, e um que vige aqui no Brasil, eles não têm força congente. Professor, como assim força congente? Coercitivo, obrigatório. Nada mais é do que uma sugestão. Aí veja, que cada estado pondere a oportunidade de elaboração de um plano de ação nacional, que identifica os passos através dos quais esse estado poderia melhorar a promoção e a proteção dos direitos humanos. Show de bola? O Brasil foi um dos primeiros países a cumprir a diretriz da Conferência Mundial em 1996, instituindo o primeiro PNDH, pelo Decreto Presidencial 1904. E, de fato, o Brasil foi um dos primeiros países, e isso já foi cobrado pelas bancas de concurso. Tranquilidade? O Programa Nacional de Direitos Humanos foi o primeiro do gênero na América Latina. Então, o Brasil foi o primeiro na América Latina. E o terceiro no mundo. O Brasil foi o terceiro no mundo. Trata-se, porém, apenas de propostas. Eu quero deixar bem claro isso. Meu aluno, a maioria das bancas sempre vem dizendo que é de natureza coercitiva, que é de natureza coercitiva, e não é. E não é. Na realidade, é uma proposta, é uma sugestão que os estados têm que seguir. Para temas de debate nacional em matéria de direitos humanos, que não tem força normativa, tá vendo? Não tem força de norma, não tem força de lei. Olha aí. Ou seja, não são leis. Contudo, à medida que tais propostas forem apreciadas e discutidas pelo Congresso Nacional, poderão ser transformadas em leis federais. Quem diz isso é o professor Valério de Oliveira Mazzuoli. Aqui são dois Z's. Mazzuoli. O que é que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, que apesar desse Programa Nacional de Direitos Humanos, ele não ter força coercitiva, não ter força congente, é apenas uma proposta, é apenas uma sugestão, os estados podem pegar essa sugestão e criar leis coercitivas. Sabe qual foi o melhor exemplo disso? Sabe qual foi? A Lei Maria da Penha. O Brasil participou de uma conferência internacional que trouxe apenas uma sugestão de garantia da proteção das mulheres, que foi a Lei Belém do Pará. Só que o que aconteceu? Tomou o nome de Maria da Penha por conta que a Maria da Penha, em Fortaleza, já tinha sofrido 2 tentativas de homicídio e até então o seu algoz não tinha sido, de forma alguma, caçado, não tinha sido de nenhuma forma preso. Então, nada impede que esses programas de direitos humanos que eu vou apresentar lá no PNDH3, que é o atual, é o vigente no momento, nada impede que ele se torne leis congentes de o quê? Ser obrigatório. O primeiro PNDH3, ele diz assim, ó, a elaboração do PNDH1 foi precedida, ou seja, veio antes, alguns seminários regionais de uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, as quais visaram debater o tema amplamente com a sociedade civil. Meu aluno, esse contexto, todo esse material, tudo que está aqui está previsto no seu material de apoio, tá só? Tudo isso aqui está no seu material de apoio. Muito cobrado, isso aqui, ó, despenca em provas. Despenca em prova. O quê? Qual é o ênfase do PNDH1? Deu ênfase aos direitos civis, olha só, e foi estruturado em propostas a serem implementadas em curto, médio e longo prazo pelos órgãos governamentais. Então veja que o direito humano que o PNDH1 protege são, no caso, os direitos civis, as liberdades. E esse PNDH1, ele foi criado, ele foi consignado no governo do ex-presidente
FHC, Fernando Henrique Cardoso. Então, o PNDH1 foi logo ali. E veja que o primeiro governo de FHC, rapaz, se não me falha a memória, foi em 94. Se não me falha a memória, foi em 94. Eu acho que foi isso mesmo, foi em 94. Agora fugiu da memória. Enfim, mas a banca não vai perguntar o governo, não. Vai perguntar quem é o presidente, como já foi perguntado, certo? Esse PNDH, que é no caso aqui o 1, teve um papel importante no processo de expansão dos direitos humanos no Brasil, pois fomentou, né, a adoção de políticas públicas em torno dos direitos humanos e incitou o debate da matéria na sociedade civil, conforme explica o professor Rafael Barreto. Veja que, meus alunos, eu tenho um cuidado muito grande, de respeitar o autor do livro. Então, toda vez que eu pego algo, e você deve ter visto isso em todas as nossas aulas, toda vez que eu pego algo, um texto, um parágrafo que é de um autor de direitos humanos, eu faço questão de consignar no seu material. Até para que se evite plágio e, de certa forma, também promova, né, que eu traga para você aquilo que é o que há de melhor na matéria de direitos humanos. Perfeito? Eu tenho excelentes professores de direitos humanos, e então também eu tenho livros de direitos humanos, tenho alguns livros aqui, muitos livros de direitos humanos, então sempre quando eu vou preparar um material, eu sempre tenho cuidado de colocar aqui a referência. Então vamos seguir. O segundo PNDH tem uma situação interessante. O segundo PNDH foi no último governo do Fernando Henrique Cardoso. Então houve um estudo ali no ano de 2002. Só que quem implementou o PNDH2 foi o presidente Lula, que foi no primeiro governo dele. Porque funcionou da seguinte forma. Houve ali como é que eu posso dizer? Houve todo um estudo através de um decreto, tudo mais, tudo beleza, acabou. Mas a implementação foi no governo Lula. Mas se a banca perguntar, e a maioria da doutrina já concorda com isso, tem ali alguma divergência, que o PNDH2 foi criado por Fernando Henrique Cardoso e implementado pelo governo Lula. Porque foi no final de 2002, começo de 2023. Entendeu? Tranquilidade? Então ele diz assim, ó. Em 2002, visando ampliar os programas governamentais em matéria de direitos humanos, instituiu-se o segundo PNDH, pelo decreto 4.299 de 2002, certo? Que ainda foi durante o governo de FHC. Lembre-se que Lula ele assumiu em 2003, que incluiu os direitos sociais, econômicos e culturais, já em sintonia com a maior ideia de unidade e indivisibilidade de direitos humanos. Ou seja, o PNDH2, aí para ajudar você, ó, o PNDH2 trouxe direitos de segunda geração. Olha como fica fácil você guardar. PNDH2, segunda geração. Só para voltar aqui, ó, PNDH1, PNDH1, direitos de primeira geração. Olha que coisa linda, para ajudar você a memorizar. E as bancas perguntam isso. As bancas vão perguntar isso sem problema nenhum. Pode ter certeza disso. O segundo programa, qual foi o que foi que ele visou? Ele visou, entre outros, promover a concepção dos direitos humanos como um conjunto de direitos universais, indivisíveis e interdependentes. Ou seja, aqui ele trouxe as características dos direitos humanos. Direitos humanos, eles são universais. Ou seja, traz a ideia que são oponíveis a todos, sem distinção. Eles são também indivisíveis. Eles são indivisíveis. Significa dizer que eu não posso tratar um direito humano de maneira isolada. Como assim, professor? Não adianta. O que é que adianta? Eu ter direito à liberdade e não ter direito à vida. Ter direito à vida e não ter direito à liberdade. Sacou? Então, eles são indivisíveis. E eles também são interdependentes.
Eles serem interdependentes significa dizer que alguns direitos humanos dependem da existência de outros. Por exemplo, eu só vou ter direito à liberdade se eu tiver vida primeiro. Então, é por isso que eles são independentes. Eles são indivisíveis, só para você ter ideia da diferença entre indivisíveis e interdependentes, é o seguinte, que a partir do momento que eles são indivisíveis, significa dizer que eu posso utilizar mais de um direito humano ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora, eu estou exercendo o meu direito à liberdade e estou exercendo o meu direito à vida. Né? E como ele é interdependente, eu estou exercendo o meu direito de liberdade, porque lá no passado, há mais ou menos 18 anos atrás, quando eu nasci, né? Aí você deve estar dizendo 18 anos que já fez 50, né? Não, eu só tenho 45 só, pessoal, só 45. Só 45. Beleza? Então, para isso eu tive que primeiro ter ali, ó, o direito à vida. Beleza? Aí veja. Então, dessa forma, o que aconteceu? Como os direitos humanos eles são universais, indivisíveis e interdependentes, eu tive que trazer para o PNDH2, porque entenda, qual é a sacada aqui, meu aluno? Quando o PNDH2 surgiu, o PNDH1 foi revogado, porque foi um decreto. Aí o que aconteceu? Aquele direito que era garantido pelo PNDH1 foi trazido para o PNDH2. Só para você ter ideia. Por isso que eu tenho agora direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos, tá vendo? Então é por isso que eu agora ampliou. Só é você pensar naquela ideia das gerações de direitos humanos, que elas não se sucedem com o tempo, elas convivem em harmonia. Tá lembrado, meu aluno? Tá de boa? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte. Quando eu trago aqui, eu vou trazer aqui para você o que mais também o PNDH2 trouxe. Ó. Identificar os principais obstáculos à promoção e à defesa de direitos humanos no país e à promoção de ações governamentais e não governamentais voltadas para a promoção e defesa destes direitos. Difundir o conceito de direitos humanos como elemento necessário e indispensável para a formulação e execução e avaliação de políticas públicas e implementar os atos e as declarações dos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Reduzir as condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexo na diminuição das desigualdades sociais. Veja que é muita coisa. Observar os direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente lá no artigo 5º da nossa Constituição. Beleza? Então, artigo 5º, vamos lá. Olha só. Vamos aí trabalhar aqui algumas questões, né? Vamos trabalhar umas questões do que a gente já viu aqui, ó. Então, ó, sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, é correto afirmar que o PNDH não possui força vinculante em si, pois é mero decreto presidencial editado à luz do artigo 84 da Constituição, visando a fiel execução das leis e das normas constitucionais. Perfeito, exatamente essa é a resposta. A letra B diz assim, ó, o PNDH possui força de lei. Não, a gente viu que ele não possui força de lei. O PNDH possui força de emenda à Constituição. Também não. O PNDH possui força supraconstitucional. Também não. E o PNDH possui força vinculante. Também não. Viu que é bem tranquilo essas questões. Olha lá. Qual das seguintes opções melhor descreve a institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado? O que é que a questão está querendo dizer para você? O que é que, na realidade, o que é que traz, o que é que incentiva os países a institucionalizar os direitos humanos? Ou seja, trazer os direitos humanos para suas normas internas. Olha lá. A institucionalização das políticas de direitos humanos refere-se apenas à adoção de tratados internacionais relacionados com os direitos humanos pelo governo. Será que só seria isso? O fato de eu só vou conseguir implementar os direitos humanos se eu assinar tratados internacionais? Então, peraí, então quer dizer que eu posso assinar vários tratados internacionais e está ferindo vários direitos humanos aqui no nosso país. Então tem que ter essa relação. Olha a letra B. A institucionalização das políticas de direitos humanos significa a incorporação dos direitos humanos na Constituição. Perfeito.
Não adianta eu assinar tratados internacionais e não incorporá-lo de um país. É o estabelecimento de órgãos governamentais responsáveis pela sua promoção e proteção. Perfeita aqui a letra B. Vamos ver o resto das outras. A institucionalização das políticas de direitos humanos limita-se à criação de ONGs. Será que só seria isso? Claro que não. A institucionalização das políticas de direitos humanos é um termo que se refere apenas à elaboração de leis específicas. Não, não é só isso. Quando ele botou isso apenas, já mata logo, né? A institucionalização de políticas de direitos humanos diz respeito apenas à realização de campanhas de conscientização sobre direitos humanos na mídia. Também não, está errado. Então foi aqui a resposta, letra B. Baseando-se no disposto do Programa Nacional de Direitos Humanos, lá de 2002, ou seja, esse aqui foi o PNDH2, olha só, que foi aquele lá do FHC, sacou? Do FHC. Observe o trecho a seguir. A promoção da concepção dos direitos humanos como um conjunto de direitos universais, indivisíveis e interdependentes, que compreende os direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. Olha só que interessante aqui. Sacou? Viu que isso aqui foi exatamente o que a gente finalizou lá na nossa aula, né? Aqui, apresentando os textos. Então, isso aqui é o quê? O que está entre aspas, essa promoção. O que é? Nada mais é do que um dos objetivos do programa, que nesse caso aqui é o programa 2. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Aula, concurseiro. Vocês viram, como eu mostrei aí na última questão, as bancas ainda se lembram. Apesar desse decreto do PNDH3 já ter sido revogado apesar do decreto do PNDH2 já ter sido revogado pelo PNDH3, as bancas ainda vão lá revisitar, porque é uma parte mais histórica. Então isso aí envolve, por isso que no seu material eu fiz questão de falar sobre o primeiro, PNDH3, sobre o segundo, e vamos focar no terceiro, porque ali a maioria das questões termina focando mais lá no terceiro.
Então, para complementar o seu conhecimento, eu ainda trouxe mais alguma coisa relacionada à história do PNDH2. Então, ele diz assim, ó, o PNDH2 previu ações específicas no campo dos direitos da educação, previdência, assistência social, trabalho, moradia, meio ambiente. Parei aqui, ó. Percebeu que esses direitos aqui são direitos de segunda geração? E entrou aqui os direitos de terceira geração, que seria terceira geração. E assim vai, ó. Alimentação segunda, cultura segunda, lazer segunda, trazendo ainda propostas voltadas para a educação e sensibilidade de toda a sociedade brasileira, com vistas à construção e consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Então veja que o PNDH2 ele focou muito nessa questão dos direitos de segunda geração. Avançando no nosso conteúdo, eu vou falar agora para vocês do PNDH3. Ele surgiu lá em 2009, já era no governo do governo do presidente Lula, né? Olha só, em 2009 foi instituído o PNDH3 pelo Decreto Presidencial 7037 de 2009, cuja elaboração foi precedida por amplos debates públicos, com destaque na Conferência Nacional de Direitos Humanos, que aconteceu em 2008. Tá vendo? Então, normalmente, qual é a nossa ideia? Na próxima Convenção Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil fizer parte, possivelmente vai vir um novo PNDH, que nesse caso vai ser o PNDH 4. Aí, sobre a organização tripartite da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Presidência da República, da Comissão de Direitos Humanos e das minorias da Câmara dos Deputados, o Fórum e Entidades Nacionais de Direitos Humanos. Então, veja que eu tenho aqui alguns órgãos que são relacionados à proteção de direitos humanos trazidos pelo PNDH3. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos também se institui. Ocorre que foi extinto em 2019 um comitê de acompanhamento de monitoramento de PNDH3, com a finalidade de promover a articulação entre os órgãos e entidades envolvidos na implementação de suas ações programáticas, elaborar planos de ação de direitos humanos, estabelecer indicadores para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos planos de ação dos direitos humanos e acompanhar a implementação de ações e recomendações. Veja, deixa eu explicar isso daqui para deixar bem claro para você. No PNDH3 foi criado um órgão, que foi um comitê. Um comitê nada mais é do que um órgão administrativo que visa fiscalizar a implementação e a garantia dos direitos humanos aqui no Brasil. Seria, fazendo assim uma comparação, caso você já tenha estudado o Pacto de São José da Costa Rica, seria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que temos lá no Pacto de São José da Costa Rica, é como se fosse esse Comitê de Direitos Humanos que temos aqui no nosso Brasil. Esse comitê, tanto o comitê quanto a comissão, ela tem a função de quê? Quais são as funções delas? São funções administrativas, são funções onde eu vou apurar, são funções onde eu vou buscar, são funções onde eu vou receber denúncias de violação de direitos humanos. Aí você para e faz, peraí, professor, então quer dizer que se houver uma denúncia de direitos humanos, assim, uma violação de direitos humanos aqui no nosso país, eu tenho que procurar essa comissão, veja, no nosso caso, comitê. Esse comitê, ele foi extinto. Pois é, ele foi extinto em 2019, no primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro. Ele extinguiu. Tinha lá, se você pegar o PNDH3, lá no artigo 4º está tudo riscado, porque ele extinguiu lá em 2019. De certa forma, foi uma perda ali para os direitos humanos. E eu quero deixar bem claro para você, meu aluno, eu sei que você é um aluno, é concurseiro, você está mais preocupado com o seu concurso público, não importa qual governo, de direita, de esquerda, de centro, mas você tem que colocar na sua cabeça que quando a gente fala em direitos humanos, e eu repito isso em todas as minhas aulas, quando eu falo em direitos humanos, eu não quero me referir naquele jargão que muita gente fala por aí. Direitos humanos é só para bandido. Não é. O direito humano é para mim, o direito humano é para você.
Quando eu falo em direitos humanos, eu falo na Lei Maria da Penha. Então, se você é contra a Lei Maria da Penha, você é um violador. Você, de repente, pode ser até um agressor. E aí? Então, quando eu falo que a garantia de direitos humanos, eu não estou me referindo a bandido, não. Eu estou me referindo às leis. O ECA é uma lei de direitos humanos. O Estatuto do Idoso é um direito. Então, quer dizer que você não concorda que os idosos têm uma proteção. Você não concorda que as crianças não têm uma proteção. Você não concorda que a nossa Constituição garante lá o direito à vida. Está entendendo? Então a gente tem que parar com isso. Nós somos estudantes, nós estamos aí com conhecimento e vamos acabar com essa coisa de, essa ilusão. Ai, meu Deus, direitos humanos. Aí você pode perguntar assim, professor, mas por que quando se mata um bandido, no instante aparece direitos humanos? Bote na sua cabeça uma coisa. Direitos humanos, ela não é um órgão em si. Não é um órgão em si. Direitos humanos nada mais é do que são um conjunto de direitos. Então, mesmo as pessoas que já violaram direitos humanos de outras pessoas, ainda gozam de proteção de direitos humanos. Aí você pode ir mais além. Professor, e por que quando se mata um policial não aparece ninguém dos direitos humanos? Aparece. Só que você não vê. Você sabia que quem garante os direitos humanos de um policial morto em combate é a própria corporação? Ou você não sabia disso? Se você não sabia, agora vai ficar sabendo. Então, por isso que eu sempre falo, quando morre um policial, quem garante a proteção dos direitos humanos é a própria corporação. E entre aspas, e entre eu e você, quem garante são os próprios colegas. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, porque eu não posso falar aqui, porque fica gravado. Mas, se você entendeu, está entendido. Beleza? Exatamente, para depois o pessoal não estar dizendo outras coisas por aí. Mas eu tenho certeza que você entendeu. Entendeu? Eu estou ligado. Então, essa ideia, meus alunos, você tem que entender isso. Você tem que partir dessa premissa, acabar com isso. Não é assim, foi uma perda ter excluído esse comitê. Porque ele era exatamente o comitê que recebia as denúncias de violação de direitos humanos. Eu não sei como é que está hoje. Não sei se ele vai voltar, porque agora a gente tem o Ministério dos Direitos Humanos, atualmente. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Quem sabe, numa próxima Convenção Internacional de Direitos Humanos, seja implementado o comitê e, quem sabe, até uma Corte Nacional de Direitos Humanos, de proteção de direitos humanos, como nós temos lá no Pacto de São José da Costa Rica. Mas na aula do Pacto de São José da Costa Rica, eu explico como é que funciona essa questão. Porque para eu ter acesso à Comissão Internacional de Direitos Humanos, eu tenho que extrapolar todos os órgãos internos. Eu não sei se você já estudou isso. Se não estudou, tem aula aqui, certo? Caso você não estudou, é porque não pediu no seu programa. Beleza? Vamos seguir. Então, ó, eu trouxe aqui um resuminho. Ó. O PNDH1, ele foi em 96 no Fernando Henrique Cardoso, né? Teve como foco a proteção dos direitos civis, especialmente no tocante à impunidade e à violência policial, adotou como meta a adesão brasileira a tratados internacionais. Foi exatamente esse foco. O PNDH2, ele é do FHC, eu quero deixar isso bem claro. Mas ele foi implementado no governo Lula, porque foi no finalzinho. Né? Por sua vez, concentrou-se nos direitos sociais, acerca das desigualdades e carência do mínimo existencial, para a grande parte da população brasileira. Mencionou grupos vulneráveis, né? Que seria ali o GLBT, e afrodescendentes, propostas voltadas para a educação e sensibilização de toda a sociedade brasileira para a cristalização de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Já o PNDH3 foi em 2009, no governo Lula, atualmente em vigor e é o mais importante para a sua prova, que é exatamente o que a gente vai estudar. Então, professor, e como é que funciona o conteúdo do PNDH3? Como é que ele funciona? Veja, eu tenho dentro do PNDH3, ele é dividido em eixos orientadores, certo? Que no total são 6 eixos orientadores. Eu tenho ali 25 diretrizes, né?
eu tenho 25 diretrizes, eu tenho 82 objetivos estratégicos, se não me falha a memória, 82, e mais de 500 ações programáticas. Aí você olha para mim e faz, professor, quer dizer que eu vou ter que decorar tudo isso? De forma alguma, de forma alguma. As bancas, elas terminam focando aqui, ó. Quais são os 6 eixos orientadores e quais são as diretrizes, porque cada eixo orientador eu tenho as suas diretrizes, entendeu? Então, qual é a pegadinha das bancas? Como é a pegadinha das bancas? As bancas tentar induzir o aluno ao erro, pegar uma diretriz e dizer que é outra. Por exemplo, eu pego um eixo orientador e pego uma diretriz de outro eixo orientador. Tá entendendo? Aí, beleza. Eu não lembro de ter visto uma questão, a banca cobrando os objetivos estratégicos e as ações programáticas. Porque dentro dos objetivos estratégicos e das ações programáticas, eu tenho as pessoas que são responsáveis por isso. Então, veja, eu tenho dentro do eixo orientador 1 a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Então, eu tenho 3 diretrizes. Qual é a primeira? Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Veja que dentro desse contexto aqui, você está percebendo que dentro desse contexto aqui, eu tenho o termo democracia, né? Então, veja, interação democrática, democracia. É um bizuzinho que ajuda, viu? Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal de políticas públicas e, olha, interação democrática. Tá vendo que sempre tem a palavra-chave democracia? Ajuda isso, ó. Integração e ampliação dos sistemas de informação em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento e sua efetivação. Então, olha, quando ele falou integração e ampliação de sistemas de informações de direitos humanos e construção de mecanismos e avaliação de monitoramento e efetivação. Já o eixo orientador 2 fala muito sobre o desenvolvimento e os direitos humanos, onde no 4 ele diz a efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, com a inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural, regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Valorização da pessoa humana, como sujeito central do processo de desenvolvimento. E o 6, promover e proteger os direitos ambientais, como os direitos humanos, incluindo as gerações futuras, como sujeito de direitos. Esse eixo orientador 2, ele cai bastante, viu? Mas tem outros que caem mais do que ele. O 3, universalizar os direitos em um contexto de desigualdades. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. 8. Promoção dos direitos da criança e do adolescente para o seu desenvolvimento integral de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Combate às desigualdades estruturais e garantia da igualdade e da diversidade. Isso aqui, meu aluno, infelizmente você vai ter que fazer sempre uma revisão, não tem como. Esse aqui é o campeão, viu? É o que é mais cobrado, é esse quadro, principalmente quando é concurso voltado para a segurança pública. Democratização e modernização do sistema de segurança pública. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Garantia dos direitos das vítimas de crimes e proteção de pessoas ameaçadas. Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas, medidas alternativas e privação de liberdade. Promoção do sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento e a garantia de defesa dos direitos. Professor, mas fica pau para o cara decorar isso. Veja, meu aluno. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas questões para você e a própria questão, ela já dá um bizuzinho. Segura a onda aí. Vamos terminar aqui, ó. Eixo orientador 5 fala muito sobre a educação e a cultura de direitos humanos, ó. Efetivação das diretrizes dos princípios de política nacional de educação. Veja, sempre o termo é educação, ó. Fortalecimento dos princípios de democracia dos direitos humanos e sistema de educação.
Reconhecimento da educação não formal. Tá entendendo? Então sempre traz, ó, promoção da educação. Então ele termina ajudando muito, ó. Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para uma consolidação da cultura, porque não é educação e cultura. E o eixo orientador 6, que é o nosso último, fala muito sobre o direito à memória e à verdade, que é mais relacionado àquela questão lá da ditadura militar, que muita gente sumiu, muita gente, presos políticos desapareceram. Então, entra nesse contexto, ó. Reconhecimento da memória e da verdade como direito humano, da cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica e a construção pública da verdade. Modernização da legislação relacionada com a promoção dos direitos da memória e a verdade e o fortalecimento e a democracia. Então veja que aí é bem dentro desse contexto, né? E termina sendo aí bem dentro desse contexto para você analisar. Bem, no seu material eu coloquei ali algumas alterações. O que foi alterado, né, no PNDH3? Porque, veja, ele teve uma mudança. Apesar dele ter sido em 2009, por volta ali de 2010, teve ali algumas mudanças do que foi alterado no PNDH3. Só que essas mudanças, a banca pode utilizar como pegadinha, mas isso aí eu não lembro de nenhuma banca ter trazido. Mas, como questão para ficar com a consciência tranquila, está no seu material, deixei todo consignado lá no seu material, tá certo? E ainda digo o seguinte, o que foi revogado, né? O que foi revogado. Então, olha, sabe qual vai ser a pegadinha mais recorrente? Porque até agora as bancas não se atentaram para isso. É o seguinte, é o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH3. É o órgão que foi extinto agora em 2019. Então, o que é que ele fazia? Olha só, eu trouxe para você. Foi instituído no PNDH3, só que agora foi extinto, lá em 2019, o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH3. Lá no artigo 4º, integrado como representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que coordenará Secretaria de Política das Mulheres, Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria da Presidência da República e de mais 10 ministérios. Então, lá tinha todos esses ministérios. Só que o que aconteceu? No governo do Jair Bolsonaro, lá em 2019, primeiro ano dele, ele com esse decreto aqui, extinguiu o comitê. Beleza? Tranquilo? Vamos aí, vamos fazer aqui algumas questões? Então, a primeira questão diz o seguinte: o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, é dividido em eixos orientadores. O eixo orientador 4, que trata da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, o que é que ele traz? Fortalecer ações que valorizem a pessoa humana como sujeito central de desenvolvimento, enfrentando o quadro atual de injustiça ambiental, que atinge principalmente as populações mais pobres, de forma alguma. Veja que ele não tem nenhuma relação. Como eu disse a você, existe essa leitura que dá para você matar aqui, ó. Garantir o efetivo acesso à informação sobre a degradação e os riscos ambientais. Veja que são todas relacionadas ao meio ambiente, né? Que é o eixo orientador 2. Aí, adotar tecnologias sociais de baixo custo, fácil aplicabilidade de políticas e ações públicas para geração de renda e solução de problemas socioambientais, tá vendo? Então não tem nada a ver com segurança pública. Tudo aqui é relacionado ao meio ambiente. Olha essa letra D. Com ênfase na erradicação da tortura, na redução da letalidade policial, e carcerária, confere atenção especial ao estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados e previnam a ocorrência de abuso de autoridade e violência institucional e confiram maior segurança a policiais e agentes penitenciários. Letra D como correta, certo? 2. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, foi elaborado pela primeira vez em 1996 e enfatizava os direitos civis e políticos. Em 2002, foi reformulado e incorporou os direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais, terceira geração. E está em vigor o programa lançado em 2010, ele é de 2009, lançado em 2010, que incorpora o debate sobre a necessidade de ampliação de mecanismos de participação e da criação e construção do monitoramento das políticas públicas de direitos humanos no Brasil.
O programa está estruturado, olha, bem tranquila a questão. 6 eixos orientadores. Entre as diretrizes, o eixo orientador relativo ao título Desenvolvimento de Direitos Humanos. Veja, quando falar em desenvolvimento de direitos humanos, você vai ter que lembrar de direitos ambientais, viu? Guarda isso. Que foi exatamente todas as outras alternativas da primeira questão. Garantir os direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente. Não é isso que ele traz. Promover e proteger os direitos ambientais, sacou? Como direitos humanos. Letra B. Tá vendo? Combater as desigualdades estruturais, não. Garantir as desigualdades de diversidade, também não. E promover os direitos da criança e do adolescente para o seu desenvolvimento. Professor, será necessário ler tudo? Veja, pelo que eu vi em muitas bancas de concurso, ela não vai cobrar lá os objetivos, ela só vai fazer isso, essa relação entre as diretrizes e o eixo orientador. Então eu peço a você que dê uma revisada nisso, responda questões sobre o tema, certo? Que você vai perceber que sempre ela dá um bizuzinho e, de certa forma, eu tenho certeza que você sempre vai gabaritar direitos humanos. Uma coisa que você tem que fazer, esqueça dizer que direitos humanos é só para bandido. Não, direitos humanos vai servir para você ser aprovado num concurso. Bote isso na sua cabeça. Então vamos embora. Valeu, até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.